Oi. Fala galera, tudo bem? O Círculo, começando aqui nosso terceiro episódio, nosso terceiro podcast. Comigo aqui então André Davi e Lucas Rabelo Politano, meus amigos, sócios, para a gente falar um pouquinho hoje sobre o pilar da saúde, mais voltado especificamente para hábitos saudáveis. Então, vou deixar que os guris se apresentem antes da gente começar o tema. Vai lá, Andrezão. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que você vai estar assistindo nosso podcast, mas, como vocês já estão acompanhando, estamos nesse terceiro podcast, nós vamos aí discorrer sobre hábitos. Como vocês já estão ouvindo, sabem que nós três, a gente tem rotinas e hábitos que são saudáveis em si, e nós vamos ensinar, debater, aprender um pouco mais no dia de hoje. Show de bola, é isso daí. Então, seguindo aquela nossa linha lá de falar um pouquinho sobre a ideia do sábio, do rico e do saudável, né? Então, o saudável, com certeza, é uma das partes da nossa vida que ela é uma das mais importantes, se não a mais importante, né? Afinal de contas, se a gente não tem uma saúde bem estruturada, tanto de corpo quanto de alma, né? Quanto de mente, a gente não consegue levar nada mais à frente, a gente não consegue progredir em nenhuma outra área da vida. Então, a ideia de hoje é a gente trocar uma ideia, assim, sobre quais têm sido as nossas estratégias para tornar a nossa vida cada vez mais saudável, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Nós três aqui, nós somos entusiastas aí de atividade física, suplementação, né? Alimentação, toda essa parada, e é isso que nós vamos trocar uma ideia aí hoje, e com o intuito de motivar você que está nos ouvindo aí a buscar isso, né? Entender que a gente se desenvolver não é só uma questão de ler livros ou buscar uma vida intelectual ou esse tipo de coisa, mas também é o cara cuidar da própria saúde, é fazer exercício físico, ir numa academia, fazer uma luta, melhorar a alimentação e assim por diante, né? Então, Vini, já puxando a bola para ti aí, cara, vamos trocar uma ideia de como é que tem sido esse nosso último ano, né? Eu e tu, principalmente. A gente sabe que a gente tem começado bastante na academia, o André também, né? Tá fortão, então tá vindo bem nessa brincadeira aí. Então, cara, queria ver de vocês o que que vocês têm. Eu sei que vocês dois fazem academia já regularmente, né? E se vocês tiveram algum benefício disso que vocês conseguem ver hoje e qual que é a dificuldade, né, de implementar isso, se tiveram algum. Cara, eu acho que tu introduziu bem o assunto, né? E eu ia começar por isso aí também. Por onde surgiu essa ideia e como ele faz bem para nós. Cara, para mim é aquela história do mens sana in corpore sano, né? A mente sã num corpo são. Eu acho que isso aí é o que me motiva, assim, né? Claro, a academia para mim ela é não só uma terapia para o corpo, mas também para a mente, cara. É aquele momento que eu tô ali, eu sei que eu tô investindo um tempo em mim mesmo, sabe? Para mim no início foi difícil, coisa que foi fácil. Eu era um cara extremamente dependente dos outros. Então, no início, começar a criar o hábito disso sozinho foi difícil para mim, cara. Eu tive que começar a me adaptar, criar mecanismos para me estimular, me motivar, né? Até porque o início é sempre mais dolorido. Seja quem já treina um tempo, parou e volta, seja quem está recém começando, o início é sempre a parte mais difícil, né? Então, para mim, não foi diferente. Mas depois que eu comecei a ver aos pouquinhos o resultado, isso foi me motivando, foi me dando mais energia, foi me dando aquela motivação que eu precisava. E eu aprendi, cara, com o tempo, a tirar essa motivação de dentro de mim mesmo, né? Não ficar dependendo dos outros. Começar a ir sozinho fez muito bem para mim, sabe? Eu comecei a desenvolver em mim mesmo essa capacidade de me motivar. E isso, para mim, acho que foi fundamental no início. E tu, Andrezão? É, falar de esporte, de exercício físico é muito gratificante. Eu gosto muito de falar, até porque faz mais de 15, 16 anos aí da minha vida que eu pratico atividade física. E eu acho que para quem às vezes quer começar, mas muitas vezes a maior dificuldade que as pessoas têm, a gente está falando de academia, mas serve para qualquer atividade física, é o início, Assim como qualquer hábito, A gente sabe disso que o mais difícil é o início. Então as pessoas às vezes querem começar, assim como eu quando quis começar, você quer começar e aí começa a fazer uma aula, duas aulas, aí aquela aula desgastante, e a academia é algo monótono, Você fica carregando peso e tal, faz esteira no mesmo lugar. E se a pessoa não tiver um objetivo,
aquilo vai meio que em vão. Ah, eu tenho que fazer academia para perder peso. Só que você não vai perder peso numa semana, em 2 dias, em 3 dias. Leva tempo. E quando você não vê uma recompensa rápido, você começa a desestimular e desmotivar. Né? Então, essa motivação, que até o Vinícius comentou, pô, tem uma motivação que não depende dos outros. É o que? Muitas vezes a motivação ela está ligado a um objetivo que você tem. Então, qualquer hábito que a gente for criar, principalmente questão de academia, a gente tem que ter um objetivo, né? A minha primeira vez que eu fui na academia, eu tinha 16 anos. Qual foi o meu objetivo lá? Foi um objetivo até questão de escola, né? Porque eu era muito zoado na escola, era muito bullyingado, porque eu era uma vareta, né? A gente chamava, meu apelido era chassi de grilo, né? Então, eu era uma varetinha ambulante, né? Um pedaço de osso assim andando. E de tanto que eu era zoado, que eu era, né, bullyingado, eu tive um objetivo. Olha, eu vou começar a academia, né? Eu já fazia outros esportes, mas outros esportes gastam muita caloria, você não vai crescer, você vai ficar, né, com aeróbico bom. Mas eu comecei a fazer academia com o objetivo. Olha, eu tenho que fazer uma academia para eu ganhar massa e deixar de ser a varetinha ambulante, né? Então, esse foi o meu objetivo. Enquanto eu não consegui atingir esse objetivo, eu não descansei. Por quê? Eu tinha esse objetivo, olha, eu quero parar de bullyingar. Era uma coisa ruim, né? Hoje em dia é até crime isso, né? Mas aquilo, por um lado, foi bom para mim porque me motivou, me deu um objetivo, me deu um farol, né? Às vezes, quando aquela pessoa é demitida de uma empresa, ela tem tanto objetivo para chegar naquela, no outro, né, o outro sonho dela que acaba facilitando. Mas eu acho que foi isso aí. No início, para mim, o que motivou primeiro foi um objetivo bem claro, que é o quê? Eu vou fazer academia até eu ganhar massa. Né? Eu consegui em 2 anos depois. E o segundo objetivo foi ter um amigo. Então, tinha um amigo que ele ia estar comigo na academia também. Só que ele não durou muito, ele durou um ano só, porque ele não viu muito resultado de imediato e desistiu. Mas eu continuei. Porque eu falei, não, vou desistir, pô, agora que eu comecei, né, aquela história do hábito, né, já virou um hábito, eu vi que fui ganhando peso aos pouquinhos, bem pouquinhozinho, mas eu vi que o pessoal já, caraca, você tá diferente, o que tá acontecendo? Aí você, né, ganha aquela motivação maior, pô, vou Tomando continuar. suco, o pessoal deve ter falado. Né, Normal. mas na época eu crescia bem pouquinho, mas já era uma diferença, né? Para quem é a varetinha, ganha um bícepsinho, né? Igual que as crianças, que as adolescentes. E aí o pessoal já ficava, cara, que teceu, não sei o que, academia, o que que é isso, né? Imagina, né? Eu tenho 29, né? Quando eu tinha 16 anos, há 13 anos atrás, a academia ainda estava, poucas pessoas faziam, né? Mas eu acho que isso aí, principalmente atividade física, né? Você tem um companheiro, né? Vocês aí, vocês malham juntos, vocês sabem a diferença que faz quando você tá com um companheiro treinando junto ali, te motivando, às vezes você não quer ir, aí o companheiro te liga, manda mensagem, pô, vambora, pô, levanta, vambora, né? Isso dá uma motivação maior, ou você tem um objetivo bem definido, né? Por que que muitas pessoas só começam a fazer atividade física, por exemplo, quando passam num concurso que tem uma prova física? Porque eles têm um objetivo. Cara, eu tenho que terminar fazer essa prova física aqui. E eles E às vão vezes é fazer. tarde, né, André? E às E vezes às pode vezes é ser tarde, tarde. né? Às Eu vezes não acho que tu consegue. tocou num ponto bem importante, né? Que é a questão a importância de ter um amigo, uma amiga, um parceiro ou uma parceira que seja aquela gotinha a mais que falta, às vezes, de motivação no teu dia para tu não matar o treino, né? O Puritano, eu acho que vai ser a testemunha viva que para nós faz diferença, né? Com certeza. É o bom dia tático, né? Que a gente chama. É verdade. Cara, Onde eu nós, protocolar. sim, eu comecei treinando sozinho, né? E aí, aos poucos, fui pegando o gosto. No meu caso, foi o contrário. Eu era o tal do gordinho, né? Eu sempre me achei o tal do gordinho. Então, entrar na academia, para mim, foi mais por questão de realmente querer melhorar a minha saúde e a minha estética. No início, eu acho que, assim, claro, a pessoa que é mais madura, ela entra por questão de saúde. Mas quando a gente é mais novo, a gente entra por uma questão de estética. A gente quer, né, melhorar a nossa estética, quer se Vai ficar encaixar bonito. num padrão, quer ficar bonito. Cara, realmente, assim, ó, sozinho foi difícil, mas quando eu consegui amigos ao longo do tempo, né, que nem hoje eu tenho o Politano, que, pô, a gente treina junto e é muito importante para manter essa continuidade, mas no início foi isso, cara. Foi realmente a questão que o André falou, como é importante ter um amigo, pelo menos, nem que seja no início para começar, né? Sabe que uma coisa que tá me chamando muita atenção, assim, do que vocês dois falaram, né? Que é aquela frase que eu já repeti aqui algumas vezes, né? Que nada motiva tanto quanto o progresso. E essa é uma das maiores realidades que existem, porque o cara pode começar na academia. Se o cara começa se ele vai uma semana, 2 semanas na academia e ele nota a diferença nele, né? Porque às vezes, pô, o cara pode ter perdido ou ganhado peso, mas se ele não nota nele, não é para ele, não parece que não é progresso, né?
Mas quando o cara nota que tá progredindo, que ele tá evoluindo, seja porque ele tá se achando mais bonito, seja porque ele tá vencendo na balança, ele se motiva cada vez mais, né? E um bizu, né? Uma dica, assim, pra gente conseguir alcançar sempre esses pequenos picos de motivação e ver o progresso, é a gente poder metrificar o progresso. Então, por exemplo, se o cara quer ir na academia para ele se sentir mais bonito, então ele tem que fazer uma estratégia para que ele possa, pô, fazer uma métrica, tá? Uma O que cirurgia é ficar plástica, mais. né? Porque o que eu preciso para ficar mais bonito? Eu preciso ganhar peso. Tá, então eu preciso ganhar quantos quilos? Não, eu preciso ganhar braço, ok? Eu preciso ganhar quantos centímetros de braço? Preciso perder cintura. Quantos centímetros de cintura? Por quê? Porque daí assim a gente não cai na ilusão de que a gente não está evoluindo, porque muitas vezes o nosso progresso, né, principalmente em coisas que são mais importantes, eles demoram, né? Então, por exemplo, na academia, o cara que ele está indo para ganhar peso, ele vai demorar um pouco até ganhar peso. Ele vai ganhar, pô, de 100, de 200, 500 gramas ali, de pouquinho em pouquinho, né? Então, se ele não se toca desse timing da coisa, ele pode acabar se frustrando indevidamente e perdendo essa motivação, né? Então, é uma coisa que é interessante, né? Porque nós três aqui que estamos indo na academia, fazendo outras atividades físicas, a gente tem essa mesma experiência, né? De ir e em algum momento a gente perceber que o progresso ele demora. E a gente, quando consegue ajustar a nossa expectativa para isso, a gente consegue se acalmar um pouquinho mais e não se frustrar com a aparente falta de progresso, digamos assim, né? E isso é muito importante para a gente perceber, né? Porque, no mínimo aí, pô, o cara vai demorar o quê? 1, 2 semanas para começar a sentir uma diferença na saúde dele em qualquer que seja a estratégia. Seja hábito de dormir, seja hábito de fazer exercício físico, né? Afinal de contas, né, que nem o Cardozinho falou, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a procurar as atividades físicas mais para a saúde, né? Apesar de que no começo é mais estético, né? E só que esses resultados na saúde, eles também não são imediatos, né? Que nem a meditação que o pessoal fala que demora algumas semanas ou até meses para o cara sentir diferença. Pô, o cara fazer atividade física, se alimentar melhor, pô, o cara vai demorar ali 1 mês mais ou menos. Mas, cara, uma coisa eu garanto pra ti que tá nos ouvindo. Quando tu começa a perceber a diferença de quando tu começa a dormir bem, começa a te alimentar bem, começa a fazer exercício físico, para quando tu não fazia isso, em questão de produtividade, em questão de agilidade mental, né, clareza mental, cara, o jogo muda. Isso começa a virar prioridade para ti, né? E, cara, e depois e daí tem um detalhe, né? O dormir cedo, por exemplo, tu só vai conseguir dormir cedo se tu colocar isso como prioridade. Então é uma coisa que vira um círculo, né? Tipo assim, tu implementa a coisa, com paciência suficiente, tu chega ao nível de ver resultado e isso começa a se tornar cada vez mais prioridade. Assim, tu começa num ciclo, não é um ciclo vicioso, né? Vicioso é o ruim, mas é o ciclo virtuoso, né? Então, isso é muito, muito importante também, né? O cara ajustar suas expectativas para justamente entender que é um processo demorado, que é uma coisa que não vem do agora, né? Cara, e essa é uma questão muito da nossa geração, eu acho, né? Acho que vocês vão concordar comigo, embora nós tenhamos alguma pouca diferença de idade, posso considerar que somos todos da mesma geração. E a nossa geração, ela tem essa ânsia pelo resultado imediato, É muito né? A gente imediatista, fala né? que a gente tem essa ânsia pelo resultado imediato. A nossa mente, ela se acostumou mal. Ela se acostuma desde cedo a ela fazer uma ação e logo receber uma benesse, receber um elogio, aquela demonstração, aquele retorno prazeroso, quando ele não é imediato, ele gera um descontentamento. E isso acaba que, querendo ou não, acaba se tornando meio natural, assim. A gente precisa fazer um trabalho mental para que a continuidade do exercício ela aconteça. Mas eu queria ver de vocês assim, pessoal, o que hoje para vocês é a barreira limitadora para o que seria aceitável assim, hoje eu não vou fazer exercício por isso. Porque eu vou dar minha opinião, meu exemplo, tá? Eu tenho pessoas no meu ciclo de amizades, familiares, que eu insisto muito para que comece. O Politano mesmo já falou assim, cara, o escritor, é difícil para o escritor não é escrever, é sentar para escrever. E da mesma forma, eu acho que as pessoas não têm dificuldade de fazer um exercício físico. Elas têm dificuldade de começar a ir a fazer o exercício físico. Elas não é que elas não saibam fazer. Todo mundo sabe caminhar. Caminhar é algo natural para o ser humano. E é um exercício físico básico, que já ajuda no sistema cardiorrespiratório, ajuda na liberação de hormônios, essa dopamina, essa sensação de felicidade. Isso tudo vai
E é um exercício simples. Então não é o desconhecimento, às vezes é a falta de parar e se dispor a fazer isso. E o que que para vocês hoje, assim, na rotina de vocês é uma coisa que, bah, hoje eu não vou poder fazer esse físico, mas é justificado. Meu caso, por exemplo, é o dia que eu estou muito cansado. Acontece. Mas vamos considerar que naquele dia a gente já deve ter feito bastante coisa. Para nós que temos a rotina de academia, andar de bicicleta, correr, os hobbies de lazer são surfar, saltar de paraquedas, não é exatamente monótono, né? Calendar. Então é difícil, né? Porque, como você falou, eu tô lendo até, né? Tá comentando com vocês que eu tô lendo O Poder do Hábito, né? E ele fala, tô no início do livro, o livro é muito grande, mas ele já traz muitos ensinamentos interessantes que vai ao encontro aí, né, do que a gente está falando aqui, que é o quê? Muitas vezes a gente não coloca como prioridade o que tem que colocar por falta de conhecimento, e tem alguns hábitos que eles são chamados de hábitos angulares, que é o quê? É aquele hábito que ele é a pedra angular, é aquilo que com esse hábito você vai conseguir desenrolar vários outros hábitos na nossa vida, que foi o que o Politano comentou agora, né? Que, por exemplo, você está fazendo atividade física. Para fazer atividade física, você começa a perceber, cara, se eu beber toda noite e ficar chapado no outro dia de manhã, eu não vou conseguir fazer atividade física com meu amigo. Então, não vou beber toda noite, vou beber só final de semana. Ah, mas para eu fazer atividade física, eu tenho que estar bem disposto. Para eu estar bem disposto, eu tenho que dormir mais cedo. Ah, mas para eu conseguir levantar peso, eu tenho que comer mais proteína. Eu tenho que me alimentar melhor. Eu tenho que parar um pouco de fumar porque eu não estou conseguindo correr com meus amigos. Então, todos os seus hábitos do dia a dia vai mudando por causa de um hábito, que é a atividade física. Então, por isso que todo mundo fala e poucas pessoas enxergam realmente por quê. Foi tudo que a gente comentou, é porque falta a recompensa rápida. Não vai ter recompensa rápida, né? E, né, agora respondendo a pergunta do Cardoso, que para mim é inaceitável, tipo assim, pá, se eu tiver desse jeito, eu não faço atividade física. Só se for algo muito, muito urgente no meu caso, que realmente eu sou um viciado em atividade física, né? Que é, por exemplo, tenho que estudar para uma prova que não tem como, eu preciso dar hoje, né? Ou realmente quando eu estou no limite do cansaço, mas tem que ser no limite mesmo, né? Igual hoje. Hoje eu estava muito cansado, domingo, preguiça, né? Peguei o carro, 7 horas da noite, fui lá no parque lá correr. Porque eu tinha que correr hoje. Não estou fazendo academia hoje, nem ontem eu não fiz, então tenho que fazer atividade física. Então, eu me sinto na obrigação, porque já virou um hábito. Quando eu não faço, eu me sinto culpado, porque eu tenho que fazer. Eu tenho que me sentir, né, a endorfina, tudo isso Já é o normal, né? já é o normal. É igual escovar dente, né? Quando a gente não escova dente, a gente fala, caraca, minha boca tá suja, não escovei dente. Por quê? Porque é um hábito. E o hábito, ao longo do tempo, né, isso já foi provado, o nosso cérebro ele tem a capacidade de economizar energia. Ele sempre vai querer economizar energia. E para que a gente tem que desenvolver o hábito? Para ele gastar menos energia. Para a gente fazer algo virar natural. É igual escovar o dente. Hoje em dia você não pensa, pô, vou escovar de cima para baixo, de cima para baixo. Não, você pega a escova e vai natural. Por quê? Seu cérebro economizou essa energia, você tava, pulou, vira um hábito. Quando a atividade física começa a virar um hábito, aí a gente começa a sentir falta quando a gente não tem. Então, aquilo acaba virando prioridade. Mas para virar prioridade, tem que virar um hábito. E para virar um hábito, tem que ter tudo isso: rotina, né, e principalmente a recompensa. Né? Nesse livro também o autor sempre fala isso: tem que ter uma deixa, que é o quê? Você querer alguma coisa, a rotina que você tem que fazer e uma recompensa no final. Se não tiver a recompensa, muitas vezes você vai deixar de fazer aquele hábito, porque você não vai ver o significado, o sentido de fazer aquilo. Né? Então, para mim, eu acho isso aí: tem que ser algo muito urgente ou muito cansado. Inclusive, eu faço cirurgia, dá 2 semanas e já estou querendo fazer atividade física, eu já me sinto mal. Eu Quebrou peguei. o braço, mas mesmo assim tá querendo ir lá empurrar o supino. Quebrou Azar. o braço, mas eu consigo fazer agachamento. Brasil, fazer Aham. agachamento. Pra te ver, né? Como pra mim é a mesma coisa, assim. Hoje, pô, só se eu tiver muito cansado, assim, pô, dormir muito mal, tô realmente precisando de descanso, né? Apesar de que mesmo nessas situações eu acabo me sentindo culpado, porque é, a experiência é muito parecida, né, André? O cara começa, depois que ele percebe o bem que faz o cara fazer uma atividade física, tipo, correr. O cara que sai para correr, ele sabe que durante a corrida é uma parada exaustiva, uma parada, ela não é prazerosa. Mas, cara, depois que acabou, velho,
tu passa o dia inteiro nas nuvens, cara. O céu parece que é mais azul, é grama, parece que é mais verde, sabe? Tu fica muito mais feliz porque tu tem um pico de dopamina, né? Inclusive, vamos abrir um parênteses aqui para explicação técnica, né, de o que que acontece. O nosso cérebro, a forma como ele regula o nosso sentimento de dor e prazer é como se fosse uma balança. Então, sempre que a gente está sentindo um prazer muito grande, ele quer entrar em homeostase, né? Isso está naquele livro Nação Dopamina. Ele quer entrar em homeostase, né? Que ele quer entrar num equilíbrio dinâmico. Então, é como se ele tendesse ao desprazer psicológico, assim, né? Então, por exemplo, quando a pessoa está assistindo o Reels no Instagram, que é um monte de videozinho engraçadinho, coisa que tá liberando dopamina, tá sendo legal ali o tempo todo, é como se tivesse um botãozinho pressionando a alavanca do prazer. E isso vai fazer com que o nosso sistema queira sentir um desprazer para balancear isso, né? Então, o que que acontece? É por isso que a pessoa ela se sente frustrada, ela se sente mal depois que ela passa 6 horas do dia assistindo o Instagram, né? Eu duvido que a pessoa, quem tá nos ouvindo aí, não tenha passado por isso, né? O cara perdeu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 6 horas no Instagram, depois o cara começa a sentir como? Pô, um lixo. Por quê? Por causa disso. Só que qual que é a grande sacadinha, né? Que o contrário também é real. Sempre que a gente faz alguma coisa que ela é desprazerosa, que ela é imediatamente ela não é confortável, o nosso sistema ele começa a como se fosse a pressionar a alavanca do prazer. Então a gente automaticamente começa a se sentir melhor, começa a liberar mais dopamina e começa a ter essa sensação de prazer mais aflorada de forma mais natural, né? Não de forma sintética como de um videozinho do Instagram, por exemplo. Então, quando o cara sai para correr, que ele se coloca num desconforto físico, por exemplo, ele aumenta os níveis de dopamina dele naturalmente, né? Isso é uma coisa que demora muito. Eu estava vendo até um neurocientista chama Andrew Huberman, ele estava falando sobre os benefícios do banho gelado, por exemplo, né? E daí ele falou uma estatística que eu não me lembro agora de cabeça qual é, mas era algo tipo assim, uma carreirinha de cocaína, ela aumenta os seus níveis de dopamina em 50% por 2 horas. E daí ele falou que o banho gelado, ele aumenta, tipo assim, em 30 ou 40%, mas por 8 horas. Sabe por quê? Porque justamente, eu não lembro agora os dados exatos, tá? Mas é basicamente isso. Ele aumenta um pouco menos, só que por muito mais tempo do que uma cocaína. E por quê? Justamente por causa desse sistema de dor e prazer, né? A gente se coloca num desconforto imediato que força o nosso sistema a produzir um prazer que vai ficar com a gente. Inclusive, né, uma outra curiosidade, a dopamina, ela é o hormônio, a molécula da motivação. Então, ela não é só do prazer, né? Só da sensação prazerosa, mas ela é da motivação também. Um ratinho, por exemplo, que está sem dopamina, ele não vai atrás do queijo, né? Isso foram experiências científicas que fizeram, né? Agora, um ratinho que está cheio de dopamina, não importa o que tiver na frente dele, ele vai atrás do queijinho, ele vai atrás de fazer as coisas. Então, aí vem mais um ponto, né? Quanto mais o cara aceita enfrentar essas situações desconfortáveis imediatamente, seja principalmente com exercício físico, né, que é a forma mais prática de fazer, o cara pode ter certeza que ele vai melhorar o seu humor, vai melhorar a sua motivação para as outras tarefas do dia a dia, né? E aí que entra a história que o André falou do hábito angular. Então, por exemplo, o cara que ele começa a fazer uma atividade física como uma corrida, uma academia, uma luta, ele começa a sentir essa motivação generalizada na vida por uma questão fisiológica, e daí ele começa a ser mais produtivo no trabalho, ele começa a ser mais alegre no dia a dia dele, então ele começa a dormir melhor também, né? Porque ele vai ter um desgaste físico maior durante o dia, vai chegar de noite cansado e vai querer descansar, né? Então é muito interessante a gente perceber essas pequenas alterações, né, que esse tipo de coisa faz, né? Inclusive, daí voltando, né, porque a gente estava falando, né, que qual situação em que eu, por exemplo, não faria uma atividade física hoje? Pô, cara, é só se eu tô extremamente cansado durante o dia por causa do dia anterior, que foi muito exaustivo, ou porque eu não dormi muito bem. Porque realmente esse efeito em cadeia que acontece quando a gente faz uma atividade física, quando a gente se alimenta bem, quando a gente dorme bem, pô, ele é generalizado para todas as áreas da vida, né? E tu, Cardozinho, qual que é a tua Cara, situação também, né, cara? eu fiz essa pergunta, na realidade, justamente porque eu queria ouvir as respostas exatamente como vocês responderam. Por quê? A pergunta do porquê hoje é tão difícil para nós abrirmos mão dessa 1 horinha, 2 horinhas de exercício físico é o ponto que eu queria chegar na próxima pergunta, que é por que que as pessoas que não têm ainda o hábito de atividade física, elas conseguem encontrar tão facilmente desculpas no seu dia a dia, das mais diversas possíveis, para não começar, cara. Sabe? É aquela coisa assim, a gente pode usar o lado racional ou emocional para diversas oportunidades de aprendizado na nossa vida.
mas é cientificamente comprovado a quantidade de coisas boas, de retribuição positiva, tanto para nossa mente quanto para o nosso corpo, que o exercício físico faz. Só que, independentemente de todos esses benefícios, às vezes as pessoas que ainda não começaram, elas encontram com uma facilidade, uma desculpa, que para as outras pessoas que estão ouvindo aquilo ali, chega a ser engraçado, né? Por exemplo, eu não pude porque eu não tive tempo. Aí tu vai lá e abre o Instagram da pessoa e olha assim, não, mas ela ficou 2 horas e meia do dia dela olhando o Instagram. Cara, tenho certeza que dessas 2 horas e meia dava pelo menos uma horinha ali para ter sido um intervalo para alguma atividade. Ou, por exemplo, eu não tenho saúde para fazer uma academia. Tudo bem, mas a gente pode começar com uma simples caminhada matinal. A liberação de endorfina, dopamina, todos esses hormônios que são extremamente benéficos para a nossa saúde, principalmente com exercício físico matinal, ou ainda mais um exercício para quem quer emagrecer, quem tem outras finalidades, mas quem faz um exercício com o aeróbico em jejum, que eles falam, AIJ, né? Consegue fazer ele de matinal. Cara, é um exercício tão simples e ainda assim as pessoas conseguem arrumar desculpas para não fazer, sabe? Eu fiz essa pergunta para chegar nesse ponto. Está na hora de dormir. Obrigado, Ó, Alex. ó. Ó, Alex aí, ó, apagando o visu aí, dando a dica já. Ah, ela Pessoal, sempre, ela sempre me avisa quando tá perto da hora de dormir para eu começar já a fica a dica organizar, aí, porque a já hora fica a dica pro cara que tem dificuldade de dormir. O que que tem que fazer Cara, aí? então, eu vou aproveitando depois a deixa da Alex, a gente Dica vai falar comprar sobre Alexa. É, também. tem uma assistente virtual aí. Amazon me patrocina, a gente fala pra você. Aham. Cara, esse é um outro hábito que a gente vai falar depois, mas ela me avisa 1 hora e meia antes de eu dormir, porque que é para eu começar a desligar as telas, abrir meu livrinho, meu caderninho, começar a estudar, fazer aquela higiene do sono, que é a preparação para tu ter um sono tranquilo, né? Mas vamos voltar nessa pergunta. Por que vocês acham que as pessoas têm essa dificuldade de começar? Cara, tu sabe que já dando sequência aí, né? Tu sabe que é uma questão de inércia, né? Tem uma das leis da física, né? Desculpa, pessoal, eu não era muito bom de física, mas eu sei que é uma das leis da física, uma das leis do Newton, né? É a inércia, né? Que é todo objeto que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, todo objeto que está parado tende a permanecer parado. E com a gente é assim também. A partir do momento que o cara ele começa a encaixar um pouco de movimento pela simples pura vontade, sabe? Que daí não é um cara, não é motivação, não é inspiração, cara, é vontade, velho. É tu ir lá e tu colocar um passo de cada vez, de saco cheio de estar fazendo aquilo. Cara, a partir do momento que tu começa a entrar em movimento, tu cada vez mais tem a tendência de permanecer. Só que qual que é o ponto negativo dessa história, né? Que o cara que tá parado, ele cada vez mais tem a tendência de ficar parado, né? Porque daí a gente volta na questão do hábito. O tempo todo a gente está criando um hábito. O tempo todo. Então, se tu não está, se toda vez que tu chega no horário de fazer academia, tu pensa assim, não, bah, hoje eu não vou. Cara, tu está criando o hábito, tu está reforçando o comportamento de não ir na academia. Todo comportamento que tu reforça, que tu repete ele, tu reforça. Então, na próxima vez que acontecer a mesma oportunidade, digamos assim, esse hábito ele vai estar mais forte ainda. Então, o cara que ele está o tempo todo procrastinando, ele tem que entender que quanto mais ele procrastina, mais difícil vai ser de ele acabar com a procrastinação, né? Isso acaba sendo uma profecia meio devastadora, assim, né? Porque é, chega a dar medo, tipo, pô, cara, mas então quer dizer que na prova não vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. E sim, meu amigo, vai ficar mais difícil. Enquanto tu não tomar a decisão de, cara, não, azar, foda-se, hoje eu vou ir na academia, eu vou fazer o jiu-jitsu, eu tô podre, eu tô todo zaralhado aqui, mas, cara, eu tenho que fazer um negócio. Cara, enquanto tu não tomar essa decisão, tu vai continuar na mesma, cara, e cada vez mais difícil. Tem um livro que eu li recentemente, chama Vida Intelectual. Ele fala que essas pequenas decisões que a gente não toma são como se fosse uma falta de coragem moral, né? Como se a gente tivesse um medo de um desconforto e a gente tá tendo uma falta de coragem para não enfrentar esse medo. E daí o que ele fala é muito legal, que ele fala que a tua covardia de hoje é uma péssima garantia da tua coragem de amanhã. Então, cara, entenda, se tu não decidir hoje tomar a atitude de, cara, enfrentar o desconforto, enfrentar o saco cheio e ir de saco cheio, seja para academia, seja para uma corrida, seja para uma luta, seja para fazer qualquer coisa que seja dormir mais cedo, cara, deixar o celular de ladinho, que a gente sabe que é difícil. Isso vai se tornar cada vez mais difícil, cara, cada vez mais difícil. Então, essa é a minha resposta.
É o cara que isso vai ficar, é difícil e vai ficar cada vez mais difícil para o cara que fica procrastinando. E na minha opinião, né, na minha experiência até agora, a única forma de quebrar isso, cara, é com uma decisão, né? É com a decisão de cara. Não parou, não aguento mais, tô cansado de estar cansado, né? Vou mudar. Enquanto o cara não virar essa chave, eu acho que é impossível o cara mudar. Então, É, né? também concordo com tudo que vocês falaram, e realmente é difícil, né? Muita gente fala assim, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, todo mundo sabe que tem que fazer academia, todo mundo sabe que tem que fazer isso e aquilo, mas muitas vezes a pessoa fala assim, tá, cara, eu sei, eu entendo, mas eu não consigo fazer, né? Pô, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, né? Muitas pessoas, por exemplo, estão sobrepeso, tem que emagrecer, mas eu não consigo fazer uma caminhada, né? Por quê? Muitas vezes, além disso tudo que a gente falou, claro, né? Falta de decisão, falta de um pouco de disciplina, muitas vezes também é o objetivo também da pessoa, né? Como a gente falou aqui, cada um começou a fazer academia porque tinha um objetivo. Tinha um Uhum. objetivo claro, pô, quero perder peso, quero ganhar peso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? Ou seja, para passar no concurso, a pessoa está fazendo exercício para passar no concurso, tá, Brasil? Mas tem um objetivo, né? Se você não tiver um objetivo, isso não vai entrar na sua rotina, porque não tem problema, você tem a sua vida, você está, né, na sua inércia, no seu mundinho. Você não quer encaixar uma coisa que não vai ser prazerosa, uma coisa que vai gastar seu tempo, nem que seja uma hora, né? Por que que uma hora de exercício dura uma eternidade e uma hora no Instagram, uma hora vendo uma série passa rapidinho? Um episódio de uma série passa quanto? Você piscou e acabou o episódio, você já quer ver outro. Mas vai fazer uma hora de corrida, você quase morre, nunca para. Por quê? Porque é algo realmente desgastante, é algo que ninguém chega num treino, né? Vou quebrar uns paradigmas aqui, né? Ninguém chega todos os dias no treino de academia feliz, pulando, caraca, hoje é o treino da minha vida, yes! Não é assim. Vai ter dia que você vai chegar totalmente desmotivado, puto da vida, né? Pé da vida, totalmente para baixo, Querendo cansado, com fazer o o olho, mínimo. olho todo inchado, caraca, eu não queria estar aqui, não queria estar aqui, mas eu tenho um objetivo. Então, eu vou fazer meu treino do dia de hoje. Não vou pular nenhuma etapa e vou fazer. Isso começa a incutir uma disciplina, que vai no que o Rabelo acabou de falar, né? Já começa a você reforçar a sua disciplina. E, cara, eu não quero, mas eu estou fazendo, né? E realmente, esse autocontrole é a diferença de pessoas bem-sucedidas para as pessoas não são sucedidas. Olha para você ver que tudo isso interfere na nossa vida, né? Por isso que, né, o círculo engloba tudo, né? E uma área vai puxando a outra. Né? Inclusive, no livro também está falando o poder do hábito, Hábitos Atômicos também fala isso. Vários livros falam isso. Por quê? O autocontrole que você tem de, cara, eu não quero fazer isso, mas eu tenho que fazer. Né? Você fazer e tomar a decisão de, cara, eu tenho que fazer isso porque eu preciso disso, é o mais difícil, é o passo mais difícil, mas é o primeiro passo. E por que muitas pessoas não fazem? Porque para elas não tem a prioridade naquele momento. Mas eu tenho certeza que se tiver um hospital, o médico fala assim, olha, se você não fizer uma caminhada, você vai morrer em uma semana. A pessoa vai fazer caminhada todo dia da vida. Vai fazer 7 dias da semana ela vai fazer caminhada. Se o médico falar assim, se você ficar um dia sem fazer caminhada, você morre. Ela vai fazer caminhada todo dia o resto da vida. Por quê? Ela tem um objetivo. Mas agora, como não é algo palpável, você não está vendo sua saúde deteriorando ao longo do tempo se você não faz atividade física. Você não consegue perceber isso. Então, por isso, não fica claro na mente das pessoas. Cara, eu tenho que fazer isso. Não fica claro. Por quê? Porque ela não está vendo que a veia dela está entupindo de gordura, ela não está vendo que o pulmão dela está ficando preto por causa do cigarro, não está vendo que o fígado está ficando todo, né, fudido lá por causa da bebida. Não está vendo isso, porque isso leva anos. Mas quando acontece, lá quando a pessoa tem 50, 60, 70 anos, aí ela começa a pensar, caraca, isso tudo aconteceu porque eu não fiz atividade física, porque eu tive uma vida que eu aproveitei pra caramba, mas encurtou 20 anos da minha vida, 30 anos da minha vida. Porque agora eu tô com 40 anos, com infarto, problema cardíaco, pressão alta, não sei o quê, que podia ter resolvido com uma atividade física quando eu tinha meus 19, 20 anos. Né? Então, tudo isso, como não é algo palpável, muitas pessoas não tomam essa decisão. Né? E aí entra tudo, né? Reforço. Quando você começa a atividade física, você começa a seguir pessoas que fazem atividade física, que vai reforçando isso para você. Caraca, essa pessoa foi na academia hoje, feriado. Pô, vou também. Né? Pô, caraca, você viu como é que essa pessoa tá melhorando o corpo dela? Pô, ela tá ganhando massa. O que ela tá fazendo? Pô, vou conversar com ela aqui. Ah, não, tô indo na academia, tô me alimentando bem. Pô, vou também fazer isso. Né? Então você começa a reforçar o hábito
E é a pedra angular, né? Voltando ao assunto da pedra angular, é isso aí. Cara, eu Cara, e acho que daí tem um é, negócio é perfeito, cara. bacana. Pode falar, fala aí, Ana. Quando... Não, 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 cara, só ia complementar o que o André falou. Eu acho que é perfeita a definição dele, de que se as pessoas conseguissem ter uma telinha para enxergar o seu próprio futuro, seria muito mais fácil, de repente, motivar elas hoje, no presente, para fazer a mudança. Claro, tem várias frases clichê que a gente fala que definem isso, né? Faça o hoje algo que o seu amanhã do futuro irá lhe agradecer. Mas eu acho que o mais importante para as pessoas, para tentar ajudar essa galera, para fechar esse assunto assim, dessa galera que insiste em, em resistir a começar o hábito saudável, cara, acho que mostrando para elas a nossa experiência, que é o que a gente está fazendo aqui, mostrando para elas assim, olha, não é só não é só história furada, tem realmente benefício. Eu acho que tanto para vocês quanto para mim, a mudança de hábito ela não é necessariamente fácil. É difícil, Acordar, extremamente ou difícil. acordar cedo, 5 horas da manhã para vocês, é fácil? Galera, não, assim, não é fácil, pô, não é fácil. As mudanças, elas não é que são difíceis, mas elas exigem mais um esforço, né? Vamos dizer assim, daquela máxima de que toda mudança gera desconforto. Quanto maior for o seu objetivo, você tem que estar preparado que maior o desconforto que você vai sofrer. Mas tem que estar simplesmente isso que o André falou, é o objetivo lá no futuro, né? Hoje nós estamos plantando o que lá no futuro nós vamos colher. Se eu não me cuidar, se eu não tiver uma boa alimentação, se eu não conseguir fazer uma atividade física regularmente, se eu tiver maus hábitos, se eu a gente não está nem entrando no fato da bebida, do cigarro, né, do uso excessivo de medicamentos, nem entrando nessa seara ainda. Mas a gente está falando assim do básico. Cara, faz o básico. Eu posso falar para vocês, o meu avô fez 86 anos esse ano. E o meu avô é daquela geração antiga foi criado na roça, né, que trabalhou sempre desde pequeno. E há pouco tempo atrás nós fomos com ele no médico fazer um check-up e ele falou assim: "Bah, seu Manuel, vou lhe ser sincero. Se o senhor não tivesse fumado dos 11 aos seus 74 anos, o senhor chegaria tranquilamente aos 100 anos. Porque tirando o seu pulmão, todo o resto do seu corpo é bom." Mas por que que eu digo isso, galera? Porque às vezes também a gente tem que parar para pensar que, claro, pô, gerações que nem a do meu avô passaram por um período diferente do nosso. A desinformação, até a cultura era diferente. Mas hoje a gente não tem desculpa. A informação está aqui, ela está na palma da mão, ela é palpável. Eu quero fazer um exercício novo, ok. Eu ponho lá no meu site de pesquisa, no YouTube, não seja o que for. Eu tenho ali um exercício novo todos os dias. Eu tenho um professor na tela da minha mão. Né? Esse tempo que fui ensinar minha mãe queria começar a fazer umas aulas de alongamento. Não achava em lugar nenhum uma aula que se adaptasse ao horário dela. E eu falei: "Mãe, tu tem uma aula disponível 24 horas por dia na tela, na tela do teu filho." Tá aqui, ó. Abri o YouTube aqui, botei aulas de alongamento para iniciantes. Botei ali, ela começou a fazer, sabe? Então eu acho que é isso, sabe? É bem isso que a gente falou. É viver o hoje, plantar o hoje para colher amanhã. A colheita, ela demora, pessoal, né? A gente tem que preparar a terra. É um processo longo, né? Lavrar a terra, escolher o grão certo, semear, cuidar dele, cultivar, colocar adubo, tirar as pestes. Tudo isso para que lá no final, 5, 10, 20, 30 anos, a gente consiga colher os frutos. Eu tenho certeza que vocês dois concordam comigo. Eu quero chegar nos meus 50, 60 anos, podendo olhar para o meu filho e acompanhar ele numa academia. Eu quero poder andar com ele de bicicleta, sair para correr, acompanhar ele numa corrida. Claro que a idade ela acaba estipulando um certo limite. Eu vou me comparar a um jovem, mas a gente tem essa perspectiva. Eu acho que esse é importante, a visão no futuro, sabe? Eu acho que esse é um fator motivacional que me ajuda. E para ti, pô? Ca- Cara, entrando numa parte mais prática, né, que é o que eu ia dizer. O que que acontece, né? Muitas pessoas, que daí engloba tudo isso que vocês têm falado, né? Um dos grandes motivos que uma pessoa ela escolhe não fazer uma parada, ela não faz uma parada que ela sabe que ela tem que fazer, é porque inconscientemente ela não entende o benefício daquilo, né? Então, o que que significa? Tem um livro do Tony Robbins que chama Desperta Seu Gigante Interior.
né? O Cardoso está lendo esse livro, inclusive, né? Um livro excelente, indico para qualquer pessoa, é uma bíblia que ele trouxe lá, cara, é muito bom mesmo. Tá? Lá ele fala de uma parada que chama neuroassociação, que é o quê? Todo fato, né, todo comportamento, toda experiência, ela tem uma associação na cabeça dela para sensações de prazer ou desprazer. E o que que acontece? Baseado nessas associações que o nosso cérebro e nossa mente faz, ela vai tomar decisões futuras. Então, por exemplo, se eu entendo que com a academia eu vou estar só perdendo tempo, porque é 1 hora e meia no dia que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar trabalhando, que eu poderia estar descansando, e eu não entendo inconscientemente os benefícios daquilo, eu não vou tomar a decisão de ir na academia. É, é uma parada inconsciente, apesar de conscientemente, racionalmente eu saber, é uma coisa inconsciente, né? Se eu não entendo que uma caminhada, ela vai me trazer benefícios, que ela vai me deixar mais disposto, que ela vai me deixar mais alegre, mais motivado para as outras coisas, e eu só entendo aquilo como uma perda de tempo, como uma coisa que vai me trazer um desconforto, eu não vou fazer as coisas. Por quê? Porque a minha mente está associando essas coisas a desprazer. Então, qual que é uma jogada, né? Qual que é uma estratégia prática agora para o cara que está querendo mudar os seus hábitos? Comece a pesquisar sobre eles. Comece a se cercar de informações que treinem o seu cérebro a entender eles como coisas positivas. Então, por exemplo, o cara quer começar na academia, o cara começa a seguir gente de academia, começa a estudar sobre os benefícios da academia, começa a conversar com pessoas que vão na academia e pergunta para elas como que tá a autoestima delas, como que é a disposição física delas de saúde, pergunta como que é as amizades que ela faz dentro da academia, como que é a cultura lá dentro, se não é uma pessoa querendo ajudar a outra, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente vai chegar lá, porra, tô magrelinho aqui, tô sequinho, os caras vão me olhar torto. Muito pelo contrário, tá todo mundo querendo se ajudar lá, né? Então, comece a se cercar dessas coisas. Então, essa é a primeira dica prática. E a segunda dica prática é, cara, começa devagar, sabe? Se tu não tá fazendo nada, tu não vai chegar amanhã e correr 10 quilômetros, sabe? Mas tu pode, por exemplo, chegar amanhã e marcar que tu vai sair para ver o pôr do sol. Cara, pode parecer idiota, mas é o tipo de coisa que tu vai ter uma experiência show de bola, porque é bom, né? Nunca conheci ninguém que olhasse o pôr do sol e dissesse, caraca, que merda, que eu tô fazendo aqui? Nunca vi ninguém, cara. Muito pelo contrário. Né? Então, cara, se tu marcar para ir ver o pôr do sol, tu já vai fazer uma caminhadinha. Se no outro dia tu repetir, tu vai fazer uma caminhadinha. Tu já vai reforçar o comportamento de sair para caminhar, para fazer alguma coisa. E a partir daí, desse pequeno comportamento, tu começa a criar o hábito de sair para caminhar, depois sair para correr, depois sair para fazer uma calistenia, depois ir numa academia, depois, quando tu começar a ir na academia, tu começar a gostar da coisa, tu vai ver que tu precisa te alimentar melhor para ter melhores resultados. Aí tu vai começar a pesquisar sobre nutrição, sobre a importância de comer mais proteína, né? Tu vai querer entender sobre se gordura é animal, faz bem ou faz ruim? Carboidrato, quando que eu posso comer o carboidrato ou não? Cafeína, é bom tomar cafeína logo de manhã quando eu acordo? Já adiantando, não é bom. Né? Então, são pequenas coisas, daí volta no que o André tinha falado, que é que elas vão surgindo, né, a partir do hábito angular, né? Tu iniciou aos pouquinhos e a partir disso tu começa a ter grandes resultados. E esses resultados que eles vão te trazendo benefícios, eles já vão melhorando a tua associação sobre aqueles comportamentos, essas associações vão começando a se tornar positivas e tu vai se tornando cada vez mais motivado a seguir aquilo lá, né? E encerrando a minha parte, já vou te passar a bola, né, André? Tô me estendendo, mas se eu puder colocar mais uma dica prática também, é a via negativa, né? Tem um livro que chama Antifrágil, ele tá por aqui, tá aqui, ó, nesse livro aqui, tá? Do Nassim Nicolás Taleb. Nesse livro aqui ele fala de uma parada que é a via negativa, que é o quê? Ao invés de tu querer ir atrás de descobrir quais são as coisas que te fazem, que tu tem que fazer para te fazer mais saudável, começa a descobrir quais são as coisas que tu faz que pioram a tua saúde e começa a cortar essas coisas. É a via negativa, né? Porque tu vai diminuir comportamentos. Então, cara, tu é um cara que bebe, tu é um cara que fuma, tu é um cara que fica horas e horas no Instagram. Ao invés de tu começar a implementar hábitos, tenta começar a cortar hábitos ou substituir eles. Por quê? Porque essa é a via mais garantida que tem de que tu vai ter resultados imediatos. Então, se tu tá indo dormir de madrugada, cara, para de dormir de madrugada. Se tu tá bebendo todo dia, começa a diminuir a bebida, até o momento que tu possa até parar. Tu tá comendo só porcaria, diminui a porcaria. Né? Tu vai ver que quando você parar de fazer coisas que te prejudicam, você vai ver um resultado quase que imediato. Imediato que eu digo de alguns dias, né? Então, o que vocês acham disso aí? Eu falei demais isso aí, né? Não, não, mas falou bem. A ideia nossa é esse bate-papo mesmo, né? A gente mostrando aqui
o que a gente, né, aprende, a gente lê para, às vezes isso aí vai dar o start na pessoa que está ouvindo a gente, né? E vou trazer mais uma ideia prática aqui, né? Uma dica para você começar e continuar um novo hábito, principalmente a questão da atividade física. É você fazer desafios, seja desafios pessoais ou seja desafios com alguém, mas esse desafio seria um comprometimento, né? Por exemplo, você fala com seu amigo assim, olha, se eu for durante 20 dias no mês na academia, sei lá, se eu não for 20 dias no mês, eu vou te dar R$ 100. Se eu faltar, tem que ir 20 dias. Dos 30 dias do mês, eu tenho que ir 20 dias. Senão, eu vou te dar R$ 100. E como isso vai doer no seu bolso, você, opa, eu tenho que ir na academia, eu criei um compromisso. Né? Pode ser um compromisso de dinheiro, pode ser um compromisso tipo, você me paga um lanche. Ó, essa semana, quem for menos que 3 vezes na academia ou 3 vezes não for correr, vai pagar o lanche pro outro, no final de semana. Né? Você criando esse compromisso, seja com outra pessoa, né? Principalmente porque você vai criar e a pessoa vai começar a te cobrar e você vai se sentir cobrado também indiretamente, ou com você mesmo, que é o compromisso pessoal, é você ou anotar no papel, fazer quantas vezes você está na academia, né? O que eu gostava de fazer muito. Tem gente que não gosta de se expor, né, nas redes sociais, mas eu tinha um desafio pessoal que eu falava, desafio da atividade física, né? Então tinha que fazer durante 60 dias, não necessariamente consecutivos, né? Mas durante 60 dias de atividade física. E todo dia eu ia postando. Dia 1 dia de 60, aí postava lá, fiz atividade física. Dia 2. E aí, quando eu não fazia atividade física, eu ficava com consciência pesada. Caraca, eu tinha um compromisso de postar que eu tô fazendo todo dia, mas eu não fiz hoje. Caraca, então amanhã tem que fazer sem falta. Né? Então, por mais que seja uma coisa besta, não tá valendo nada, não ganhava nada, né? Se a pessoa tá vendo, não tá vendo, se tá gostando, não tá gostando, pouco me importa, né? A rede social é pessoal, mas indiretamente outras pessoas me viam e quando eu não postava, elas perguntavam, cara, você tá me motivando, continua postando. Né? Eu comecei a fazer por causa de você, tem gente que falou isso para mim já. Por quê? Porque é um desafio pessoal meu, desafio da atividade física. 30 de 30, é quando eu completava o 60 de 60, o cara, completei. O que eu vou fazer agora? Outro desafio. Agora é 70 dias. Né? E eu ia durante um ano inteiro, 2020 eu fiz isso, 2021, 2022, foi 3 anos que eu fiz direto. E tudo que eu queria fazer na vida de desafio para mim era eu fazer esse desafio. Por um exemplo, último exemplo aqui besta ali, né? Eu tinha um desafio besta de fazer 100 flexões direto. Do nada na minha cabeça, pô, quero fazer 100 flexões direto. Então, em 30 dias eu vou fazer isso aí. Aí eu fui, dia 1, fiz 10 flexões. Dia 2, 3 séries. E fazendo no 30º dia eu consegui. E não sei como, né? Eu nunca tinha feito 100 flexões direto, nunca tinha nem conseguido, mas foi o quê? Foi o objetivo que eu tinha. Pô, eu tenho que chegar no 30º dia fazendo. Né? E aí eu concito a vocês a também fazerem desafios pessoais ou com alguém, que isso vai te motivar e vai te dar um objetivo final para alcançar. Essa é a minha dica prática aí de hoje. Show de Galera, bola. eu acho Essa que. amizade é excelente. Vai lá, cara. Não, 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 Eu, só falei que é excelente essa amizade, né? Que nem o nosso bom dia tático ali, que só explicando para o pessoal, né? Eu e o Vinícius, a gente tá todo dia agora acordando às 5h30 para estar na academia às 6. E o nosso combinado é, a gente acordou, a gente se manda um bom dia. Por quê? Porque o outro cara vai pegar o celular e vai ver, puta merda, cara. O cara já acordou, ele já me mandou o bom dia, ou seja, ele já tá me disposto, esperando. então eu não posso. Ele Já tá já me tá me esperando. esperando. Exatamente. Então, cara, você fica obrigado a não ficar procrastinando ali e a sair da cama, né? Então, fica mais uma dica aí, né? Mas desculpa, cara, te atrapalhei. Não, não. Cara, eu acho que assim, para a gente fechar, porque a gente fala muito, se deixar, e é uma coisa que a gente gosta bastante também, então a gente vai falar a noite toda. Eu acho que vamos só fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou aqui. Primeira coisa, a importância de ter alguém, que, né, fechando com o que o Lucas e com o André falou, nem que seja para o início, aí, se ao longo da jornada a gente acabar se separando do nosso parceiro de treino, pelo menos ele nos deu o empurrão inicial para a gente dar aquele início necessário. O segundo, como essas dicas são importantes, né? Para nós que estamos estudando isso agora, pô, cada uma dessas dicas são muito valiosas. De tu dormir bem para começar o dia melhor, ter alguém para te ajudar, de fazer os desafios na proporção que você consegue cumpri-los. Não adianta que nem o André falou, fazer, não, eu quero correr uma maratona até o final do ano. Aí a pessoa, ela tem há 10 anos que ela não põe um tênis de corrida. Não, ela tem que fazer
um exercício proporcional de acordo com o que o metabolismo, com que de acordo com o corpo dela consegue, porque senão ela vai só se frustrar. Então, estabelecer metas condizentes com a sua realidade e ir ganhando um degrauzinho por vez, ganhando pouco a pouco. Que nem o André falou, cumpri os 30 dias, agora eu vou fazer 60 dias. Né? Que nem o Lucas falou ali. Cara, é tão importante a gente ter essa mentalidade, né? De que a saúde, ela não é física somente, ela é física e mental, né? O corpo são, ele é tão importante quanto a mente sã. E o exercício físico, ele tem essa capacidade, assim, ó, de aliviar o nosso estresse de uma forma que, às vezes, a pessoa que não tem esse hábito, ela nem imagina. Como é importante fazer um exercício físico. Como é importante a gente ter criar esse hábito. E, galera, para fechar, assim, né, vou deixar depois cada um dos guris dar uma última dica, mas, na minha opinião, muda a vida da pessoa. O exercício físico muda a vida da pessoa. Eu e o Lucas, a gente está com esse desafio, a gente tem uns outros desafios ali que a gente utiliza também como fator motivacional, né? Mas muda a vida. O exercício físico muda a vida. E ele é uma coisa que depende única e exclusivamente de nós. De nós criarmos o tempo, nós criarmos o hábito e nós nos dispusermos a tentar. O mais importante é o seguinte, tenta, tenta. Não vou conseguir caminhar 1 hora, caminha 10 minutos, caminha 15. O André falou em estabelecer limites. O nosso maior adversário somos nós mesmos. A nossa mente, ela nos prega peças. O nosso corpo, ele tende a querer o conforto. Ele tende a querer o comodismo. Ele não vai querer tomar um banho gelado. Ele não vai querer acordar às 5 horas da manhã. Mas o mais importante é a gente entender. Para a gente ter um corpo são e uma mente sã, o objetivo de criar um hábito, ele não é fácil no início, mas o benefício que ele nos traz no futuro, já linkando com essa ideia de que a gente planta para colher, ele é muito importante e ele é muito necessário. Então a gente tem que ter sempre essa ideia. Não é fácil, galera. Criar hábitos saudáveis não é fácil. Nós somos a prova viva disso. Estamos adquirindo agora um novo hábito, assim como acordar cedo. Eu postei agora há pouco tempo atrás ali um desafio que eu tô fazendo para mim mesmo. Eu sou o meu maior adversário. Eu quero sempre vencer as minhas barreiras, as minhas limitações, né? Que eu tenho certeza que os guris aí vão ter também um fechamento bem legal, umas dicas e umas ideias para passar para a galera. Quer falar ainda? Não, a gente já, como o Cardoso falou, esse assunto a gente pode ficar o ano inteiro aqui falando, né? Mas eu vou finalizar com uma frase que eu ouvi em um vídeo de YouTube, né? Enquanto eu fico fazendo minhas coisas, eu fico ouvindo vídeos de YouTube aleatórios, né? Aleatórios não, né? E é um vídeo sobre estoicismo. Eu não lembro quem foi o autor, não sei se foi Sêneca, Epiteto, não sei. Mas a frase que eu deixo para vocês, né? Ele diz o seguinte: um homem só é livre quando ele tem o controle sobre si mesmo. Essa é a frase aí que você vai ficar para refletir durante essa semana aí, né? Para você criar um novo hábito. Então, seja livre. Excelente, excelente. Então, eu vou com uma frase também, né? Memento mori. Lembre-se de que você é mortal, né, cara? A gente vai morrer, o nosso tempo aqui é curto e como Shakespeare fala, né? Leva-se muito tempo para se tornar a pessoa que a gente pode ser e o tempo é curto. Então, cara, não fica deixando para depois. Faz de uma vez essas atividades, começa a implementar hoje os hábitos, né? O Epiteto tem uma frase que ele fala assim, ó, já que tu não pode me mostrar uma pessoa estoica de verdade, que é muito difícil ser um estoicismo o tempo todo, ser um estoicista o tempo todo, mostre-me alguém que esteja indo para lá, né? Ou seja, cara, é muito melhor que tu esteja tentando, tu tá ali na lida, tu tá fracassando, tu procrastina um dia, no outro tu vai, depois tu procrastina de novo, mas daí no outro tu vai, depois tu procrastina de novo, mas, cara, é melhor que tu esteja nisso e cada vez mais evoluindo do que tu esteja parado, né? Então, pense nisso, tá aí, busque o tempo todo evoluir. Galera, muito obrigado, vocês são demais. Eu só tenho a agradecer aos meus colegas, a você que nos assistiu até agora. Lembra de compartilhar, deixe seu comentário lá no nosso Instagram. Tenho certeza que você tem também muitas experiências para compartilhar conosco e com todos mais que estão aqui assistindo esse vídeo. E lembre-se, a parte mais importante é inicie. Dê o pontapé inicial, sabe? Não crie desculpas para você mesmo. Tenha a força necessária para dar o primeiro passo. Depois, a gente aprende a caminhar sozinho, tá bom?
Um forte abraço a todos, até mais. Show de bola. Valeu. Avalie com 5 estrelas e compartilhe com o amigo, hein? Eu acho que é isso aí, galera. Show? Encerrou a gravação?